Olá, aqui é a professora Fabrícia da Silva Machado. Vamos dar continuidade à disciplina de avaliação educacional, precisamente na unidade 4, em que vamos tratar sobre as técnicas e os instrumentos avaliativos e o conselho de classe como espaço significativo. Os tópicos dessa aula que nós iremos trabalhar hoje serão as técnicas e instrumentos avaliativos e conselho de classe, critérios para escolha das técnicas e instrumentos avaliativos, os tipos de instrumentos avaliativos, conselho de classe como espaço significativo. Espero colaborar nessa aula, então peço que no decorrer dessa unidade recorra aos materiais, às avaliações que serão feitas e para que tenha um bom desempenho no curso, certo? A primeira coisa que nós podemos perguntar perante o assunto trabalhado é qual a melhor técnica ou instrumentos para avaliarmos. Esse questionamento ele é muito importante a partir do momento em que muitas vezes o professor se pergunta como eu devo avaliar para ter bons resultados, para que meu aluno aprenda de uma forma significativa. Diante desse contexto, surgem várias perguntas, assim como aparece na imagem, na cabeça do professor e também do aluno. Como é que esse professor vai me avaliar? Qual é a melhor forma? Então, nesse contexto, nós podemos estar colocando o instrumento de coleta de dados para avaliação da aprendizagem na escola, um olhar crítico. Por quê? Quando nos direcionamos ao ato de avaliar, nós retomamos a questão da prática avaliativa e especificamente aos dados da realidade que nós estamos inseridos e aos instrumentos. Para realizarmos uma prática avaliativa, necessitamos de dados da realidade e para obtê-los necessitamos de instrumentos que ampliem a nossa capacidade de observação da realidade. Diante desse contexto, esses instrumentos serão elaborados, aplicados e corrigidos segundo especificações prévias e pode variar se adequando às finalidades para as quais são utilizados. Então, durante o processo de ensino-aprendizagem, a prática avaliativa é um ato fundamental para o bom desempenho, para bons resultados. Então, temos que ter essa preocupação, levando em consideração sempre os dados da realidade e os instrumentos a serem escolhidos. Então, não pode ser feito de qualquer maneira, tem que ser escolhas conscientes, fundamentadas e que procuram ter uns resultados significativos, levando em consideração a avaliação como um processo. No decorrer das discussões, nós podemos nos perguntar qual o termo mais adequado? É um instrumento de avaliação ou instrumento de coleta de dados para avaliação? Porque se nós formos observar, normalmente não utilizamos somente um instrumento. Então, nós utilizamos instrumentos de coleta para avaliarmos. Diante dessa posição, nós temos instrumento de coleta de dados para avaliação, que é o termo que nós podemos utilizar de forma mais correta, levando em consideração que esses instrumentos de coleta para avaliação são recursos empregados para capacitar informações sobre o desempenho do educando, que são a base da descrição do seu desempenho. Nós entramos também na discussão desses recursos metodológicos da avaliação e que nós situamos, principalmente, quais são os recursos que eu devo recorrer? Coleta de dados, qualificação do objeto de avaliação por meio da comparação de sua descrição com um critério. No caso da avaliação de acompanhamento, intervenção se necessária, então são 3 quesitos fundantes, ou seja, são 3 recursos importantíssimos para termos instrumentos de coleta de dados para avaliação significativos. Então, uma boa escolha vai provocar bons resultados, porque nós também podemos afirmar a questão negativa, quando nós fazemos más escolhas nos instrumentos de coleta para avaliarmos e podemos ter péssimos resultados, podendo ocorrer também problemas com a questão do ato de avaliar, alunos não satisfeitos com as avaliações, que não atendem às finalidades, consequentemente provocando o declínio da aprendizagem e também
provocando até mesmo o fracasso escolar e até mesmo também a evasão escolar. Diante disso, nós vamos fazer um questionamento. Quais as variáveis devem ser levadas em consideração ao elaborar instrumentos de coleta de dados? Diante dos textos que nós estamos trabalhando, o QES, entre outros, nós podemos situar a adequação dos instrumentos de dados, de coleta de dados, às finalidades que se destinam, porque eu tenho que saber porque eu escolho, para quê. Daí vai me dar o entendimento de uma adequação desses instrumentos às suas finalidades, porque nem todo instrumento que eu for escolher vai proporcionar uma aprendizagem significativa para o meu aluno e a satisfatoriedade metodológica. Eu tenho que levar em consideração esses requisitos para não deixar a desejar, ou seja, até mesmo perder a oportunidade do meu aluno ter a avaliação como uma regulação do processo de ensino-aprendizagem, não como um ato de exame, de fim, de reprovação, certo? Dando continuidade, nós vamos pensar. Os instrumentos de avaliação precisam ser construídos segundo algumas regras metodológicas básicas, ou seja, quando se trata do fenômeno educativo, ele não acontece de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, estabelecemos regras metodológicas para a escolha desses instrumentos avaliativos. A sistematicidade, a coerência interna, a consistência e a comunicação. Vamos pensar o que é cada um deles. A sistematicidade envolve descobrir todos os conteúdos planejados e ensinados. A coerência interna aborda os temas abordados devem estar articulados com todo o tema central trabalhado, ou seja, o que eu vou trabalhando tem que estar em linha direta com o tema central, ou seja, não pode ter uma quebra, não pode ter distanciamento, precisa estar alinhado. Consistência, correspondência efetiva entre o instrumento e o conteúdo com o qual ele trabalha. Um conteúdo, por exemplo, trabalhar na área de matemática, ele vai ter determinados instrumentos de avaliação bem específicos do que em algumas determinadas áreas, por exemplo, de humanas, certo? Então, temos que ter essa consciência para fazermos boas escolhas. E, por último, a comunicação. Linguagem clara, precisa e compreensível educando. O aluno, ele precisa saber por que ele está sendo avaliado, qual é o objetivo daquela avaliação, qual é as habilidades que ele precisa atingir. Então, essas coisas precisam estar claras, ou seja, envolve a comunicação. Então, a gente vai dando continuidade, vamos pensar tipos de instrumentos de avaliação. Dentro desse contexto, existem inúmeros instrumentos de avaliação e nós precisamos conhecê-los para fazermos as melhores escolhas. Nós temos a prova, nós temos portfólio, observação, debate, registro, trabalho em grupo, seminário, mapa conceitual, entre outros. São inúmeros, eu coloquei alguns aqui, mas vamos conhecer os principais. Instrumentos avaliativos. Nós temos os registros e fichas, que é o primeiro aqui. Tem como função principal acompanhar o processo educativo vivido por alunos e professores. É através dele que se torna possível realizar uma análise crítica e reflexiva do processo de avaliação. Contribui para que os dados significativos da prática de trabalho não se percam. Alguns recursos podem ser utilizados, são eles, durante os registros dessas fichas, certo? Caderno de campo do professor, registro de aulas expositivas, que pode ser usado nessas aulas expositivas, anotações em sala de aula, projetos, relatos, então é fundante essas anotações. Caderno de anotações para cada grupo de alunos, anotações periódicas sobre acontecimentos significativos do cotidiano escolar, diário do aluno, registro de caráter subjetivo, objetivo que os alunos e professores fazem espontaneamente, arquivo de atividades,
coleta de exercícios e produção dos alunos, datadas e com algumas observações rápidas do professor. Esse aqui serve como referência histórica do desenvolvimento do grupo. Então, o registro, ele é fundante e é muito necessário como um instrumento avaliativo, porque nós vamos observando o processo e não vamos deixando para o final, certo? Temos o debate, que é muito conhecido para os nossos alunos e instiga muito eles gostam muito, levanta a questão do conhecimento prévio, do lado da questão crítica do aluno. O debate nos permite compreender as situações de interação, trocar ideias com as pessoas, compreender as ideias do outro, relacioná-las e ampliar conhecimento sobre o tema ou assunto discutido. O debate, gente, também é favorável para que os alunos e professores incorporem conhecimentos, exige que se expresse com suas próprias palavras, exemplifique e estabeleçam relações com outros conhecimentos, pois o aluno expõe à turma a sua forma de compreender o tema em questão. Então, é muito interessante essa forma de instrumento avaliativo. Nós temos os trabalhos em grupo, que a gente pode colocar, que é todo tipo de produção realizada em parceria pelos alunos, sempre orientados pelo professor. Estimula os alunos a compreensão e realização de ações conjuntas, propicia um espaço para compartilhar, confrontar e negociar ideias. É necessário que haja uma dinâmica interna das relações sociais, mediada pelo conhecimento, potencializado por uma situação problematizadora, que leve o grupo a colher informações, explicar suas ideias, saber expressar seus argumentos. O trabalho em grupo também permite conhecimento maior sobre as possibilidades de verbalização e ação dos alunos em relação às atividades propostas. É necessário considerar as condições de produção em que se darão, isso é muito importante, o tempo de realização, o nível de envolvimento, de compromisso dos alunos, os tipos de orientações dadas, as fontes de informação e recursos materiais utilizados. Então, o trabalho em grupo é muito interessante no ato de avaliar. Nós temos também o seminário. O seminário é a exposição oral que permite a comunicação das informações pesquisadas de forma eficaz, utilizando material de apoio adequado. Contribui para a aprendizagem tanto do ouvinte como do expositor, pois existe desta pesquisa, planejamento e organização das informações, além de desenvolver a capacidade de expressão em público. Dando continuidade, nós podemos situar também aqui no lado o mapa conceitual, né, que eu considero muito interessante, é um instrumento avaliativo que o aluno desenvolve bastante também. Então, o que seria esse mapa conceitual? O mapa conceitual é a representação da organização de conceitos de determinada área do conhecimento, seja livro, artigo, obra, poesia, experiência de laboratório, ou até de seus alunos. Que o mapa conceitual ele é muito importante, até mesmo para a sua organização dos seus estudos, para que quando você retome o material, você já tenha ele ali para fazer uma consulta. Essa representação é chamada de mapa, esquema ou diagrama conceitual. O mapa tem por objetivo representar, na forma de proposições, relações significativas entre conceitos. Então, por exemplo, você lê o livro Pedagogia do Oprimido, você, ao fazer o mapa conceitual, o aluno ele vai colocando as principais categorias, os principais conceitos que são trabalhados naquele livro. Então, posteriormente, quando ele quiser reconsultar novamente sobre as leituras do livro Pedagogia do Oprimido, por exemplo, ele pode simplesmente retomar o mapa conceitual, que lá está todos os conceitos e todas as categorias que ele considera importantes naquele livro, né? Temos também, aqui tá vários detalhes, né? A gente pode observar que esse mapa conceitual, ele é referente ao conteúdo de avaliação, vocês podem estar olhando aqui, muito interessante, ficou muito didático, também uma forma muito didática de apresentar o conhecimento. Temos também a autoavaliação, certo? Porque o roteiro de autoavaliação é um instrumento que permite ao educando avaliar desempenhos e atitude. Ou seja, a autoavaliação é necessária, gente, no processo de ensino-aprendizagem. Como é que eu me autoavalio? É uma perspectiva de autonomia da aprendizagem, de estímulo do aprender a aprender,
autoavaliação encontra papel privilegiado entre as novas formas de avaliação. É muito interessante. Então, eu considero que seja colocado ativamente no seu processo educativo. E o aluno imprime significado ao que se faz, levando o educando a envolver-se com responsabilidade no seu processo de aprendizagem. Eu já vi várias coisas interessantes nesses instrumentos avaliativos de autoavaliação. E existem outros, né, pessoal? Agora nós vamos nos direcionar o que significa conselho de classe. Muitas pessoas confundem o que é um conselho de classe, mas é muito importante para a escola. Ele é muito importante no sentido da responsabilidade, né? E dos seus efeitos, como deve ser realizado da melhor forma para atender às exigências do contexto educacional. O conselho de classe é o órgão de colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no projeto político-pedagógico da escola e no regime escolar. Nós sabemos que o projeto político-pedagógico, ele é interessantíssimo, certo? E ele é, como eu costumo dizer, o esqueleto da escola, necessita ser seguido, atualizado, e o conselho de classe baseia muito nesses dois documentos, do regimento escolar e do projeto político-pedagógico, certo? O conselho de classe, pessoal, também ele vamos dizer, é um momento de professores, coordenadores e diretores se reunirem para conversar sobre o aproveitamento escolar dos alunos e a fim de estratégias que poderão trazer melhorias no processo pedagógico. Então, assim, nós sabemos que quando se trata de conselho de classe, se trata de escola, o envolvimento, o comprometimento de forma democrática vai proporcionar ações significativas de mudança e transformação que vão atender àquela realidade, porque é algo que será discutido coletivamente, levando em consideração as necessidades, levando em consideração as exigências do projeto político-pedagógico e também do regimento escolar. O conselho de classe pode ser organizado em 3 momentos, certo? Você que é gestor, professor, tem que estar preocupado com essa sistematização para ficar claro o movimento do conselho de classe, nós já sabemos a sua importância. Então, o conselho de classe, existe o pré-conselho, o conselho de classe e o pós-conselho, ou seja, o antes, durante e o depois. Então, vamos nos atentar a esses 3 momentos. O conselho de classe pode ser organizado em 3 momentos. O pré-conselho, levantamento de dados do processo de ensino, disponibilização aos conselheiros, professores para análise comparativa do desempenho dos estudantes, das observações, dos encaminhamentos didático-pedagógicos realizados e outros, de forma a dar agilidade ao conselho de classe. É um espaço de diagnóstico, certo? Fazer um levantamento do que nós precisamos avaliar, o que está acontecendo com nossos alunos, com as nossas classes, certo? Para ter uma organização, para quando chegar na hora, de fato, de execução, análise, planejamento do conselho de classe e redirecionar ações, temos essa consciência do que está acontecendo no todo. O conselho de classe, essa fase, é o momento em que todos os envolvidos no processo se posicionam frente ao diagnóstico e definem em conjunto as proposições que favorecem a aprendizagem dos alunos. E o pós-conselho é o momento em que as ações previstas no conselho de classe são efetivadas. Ou seja, esses 3 movimentos são interessantíssimos, importantes, termos consciência sobre eles, para que o conselho de classe seja algo significativo dentro do processo educativo. Ele é de suma importância, certo? Quais as competências do conselho de classe? A lista exata de competência de um conselho dependerá, entre outros fatores, principalmente do momento de realização do encontro, certo? Conselhos reunidos em diferentes etapas do ano letivo deverão se preocupar em deliberações distintas, ou seja, se o conselho se reúne, tem que deliberar coisas das necessidades, mas que venham trabalhar também temas diferenciados, para que as reuniões não sejam as mesmas coisas e não se torne algo enfadonho, até mesmo não tão produtivo dentro do contexto educativo.
As competências do conselho de classe implica também avaliar e analisar o aprendizado dos estudantes, seja um ou como um todo, certo? Avaliar aquele aluno, avaliar aquela turma, examinar o aprendizado dos estudantes em relação a cada turma, determinar sempre que possível a eficácia das estratégias já empregadas, porque aquilo que não deu certo a gente não repete, não é verdade? A gente vai redirecionar de outra forma para que tenha um aprendizado mais significativo. Verificar a adequação de cada turma e disciplina à grade curricular proposta. Como é que aquela turma, aquele aluno está se colocando dentro do contexto daquela proposta curricular. Isso tudo tem que ser avaliado, ou seja, o que está dando certo, o que não dá e por quê, e como redirecionarmos para que o trabalho realizado tenha frutos positivos. Quais os principais objetivos de um conselho de classe? Procurar entender as possíveis razões do mau desempenho de um aluno ou de uma turma, sem atribuir essa causa a um culpado, porque muitas vezes aquela turma não está com os resultados tão positivos e o culpado quem é? Muitas vezes é o professor, ou a direção, ou o sistema. Não, nós temos que pontuar também coisas mais específicas e trabalhar em cima delas. Promover o trabalho em equipe não competitiva entre os docentes e coordenadores, estimulando a troca de ideias e um bom relacionamento entre todos, até mesmo porque uma gestão democrática, uma escola democrática proporcionada por bons diálogos críticos e reflexivos, trará resultados mais significativos. Levantar possíveis soluções para problemas relacionados a estudantes específicos ou a turmas inteiras, sem desconsiderar o contexto familiar e psicológico por trás dos resultados negativos. Então, quando se trata do processo educativo, gente, do ato de educar, do ato de avaliar, temos que buscar, de fato, levantar soluções, porque nós, professores, precisamos redirecionar nossas práticas, entre outras coisas, e também levar em consideração o que está acontecendo com esse aluno para ele não estar sendo bem sucedido naquelas disciplinas, ter declinado no rendimento escolar. Então, a gente leva em consideração o contexto familiar, o psicológico, o que aquele aluno está vivenciando na família, ou que está afetando questões psicológicas. Então, tudo isso tem que ser visto de perto para saber quais são de fato os principais pontos negativos para poder redirecioná-los. Fomentar a autoavaliação constante entre todos os profissionais. Então, diante desse contexto, eu, professor, também tenho que me autoavaliar. O meu aluno tem que se autoavaliar. E isso são instrumentos de coleta de dados de avaliação extremamente importantíssimos, porque nós vamos trabalhando em cima do que a gente precisa de fato melhorar, o que nós avançamos, o que não avançamos, elaborar novas estratégias ou aprimorar as já existentes para atingir resultados melhores ou manter um bom desempenho geral no futuro, ou seja, buscar sempre o novo, buscar inovar, diferenciar, para manter bons desempenhos ou até melhorá-los cada vez mais. É isso que a nossa proposta do Conselho de Classe. E nós finalizamos a aula colocando que mudar é difícil, mas é possível, como dizia Paulo Freire. Todas essas escolhas dos instrumentos de coleta de dados, esses critérios, essas variáveis, esses momentos do conselho de classe são importantíssimos para que o ato de avaliar a escola seja algo coletivo, dinâmico, algo que faça parte da rotina escolar, do professor, do aluno, da escola, dos pais. Então, porque nós sabemos que a escola funciona nesse contexto, então nós temos que levar em consideração o todo e que sim, podemos ter uma mudança, uma transformação significativa no processo avaliativo. Muito obrigado, essas são as nossas compreensões da unidade 4. Peço que se redirecione aos textos, às atividades e boa sorte a todos e bons estudos.